16, versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Enquanto você vai estar localizando, eu quero externar toda a minha gratidão. É uma satisfação estar retornando a essa casa, tendo a honra e o privilégio de ministrar mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Não seria possível se Ele não tivesse permitido, e também se não existisse o aval e a liberação de um pastor, por todo o ministério. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, missionária Gabriela Andrade, a nossa filha missionária Isabela Vitória, que tem 9 meses de vida, é uma princesinha que Deus nos concedeu. Pensa numa menina que trouxe felicidade, alegria, não que existia, mas trouxe mais luz, mais alegria, mais amor para dentro da nossa casa. O nosso filho primogênito, Pedro Henrique, não pôde estar presente, está na casa da avó, mas estou acompanhado da minha esposa e da minha filha. Que Deus continue abençoando nossa missionária Lina. É uma amiga, e amigo de verdade, ele não só aparece nos momentos bons, e sim nos momentos de peleja, os momentos que minha esposa mais precisou, tanto ela, como a missionária Ariane, dentre outras mulheres de oração, e perceberam muito pela nossa casa, pela nossa família, principalmente pela vida da minha esposa e pela vida da Isabel. Segundo a medicina, ela não passava dos 3 meses de gestação, e ela hoje tem 9 meses de vida, e a saúde é como se fosse na força de uma barriga, É uma missionária que nos colocou em nosso caminho para estar intercedendo por nós, e nós também intercedendo pela vida dela. A vitória dela, intenções de graça para hoje, também é a nossa vitória, a nossa alegria. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11, diz assim: Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho uma caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Deus abençoe todo o ministério. Que se tiver a sua oportunidade, Deus abençoe cada um dos irmãos. Prometo que serei muito breve, respeito ao meu horário. Quando você pensar que eu estou iniciando, estou terminando. Amém? Meus irmãos, todos nós somos sabedores. No capítulo 8 de 1 Samuel, o povo de Israel convoca o profeta Samuel para uma reunião. E nessa reunião, o povo pede para que o mesmo levantasse alguém e derramasse óleo sobre a sua cabeça e ungisse como rei de Israel. Se houver um fundo musical, glória a Deus. Porque segundo o povo de Israel, eles queriam ser como outras nações. Queriam um homem que passasse adiante para pelejar por eles. Diz a Bíblia que o profeta leva esse recado para Deus com um semblante muito triste, lacrimejando, cabisbaixo. E Deus ele pergunta ao profeta: Por que estás triste? Por que deixar o teu semblante? Não é você que está sendo rejeitado. Está me rejeitando. Mas responde para eles as consequências de passar e enfrentar por causa desse erro. Samuel leva para o povo dizendo as consequências. E as consequências é que os filhos seriam levantados e levados
levados como soldado de Israel. As filhas seriam perfumistas e cozinheiras. O campo, a colheita, serviriam como dízimo para o mesmo. Mas só que o povo mete o peso orando na mensagem do profeta. Corta logo pelo meio, não queremos. Só queremos que o Senhor levante alguém como rei, como rei. No capítulo 9, Deus apresenta o jovem Saul ao profeta. No capítulo 10, ele é ungido, ele é levantado como rei. No capítulo 11, diz a Bíblia que ele tem sua primeira batalha contra os amonitas. Ele prevalece, o seu início é até ok, mas o problema não está no capítulo 11, o problema está no capítulo 13, porque diz a Bíblia que Israel estava sendo encurralada pelos filisteus. Alguns soldados estavam correndo com medo. Saul ele se auto-intitula como sacerdote. Dizia ele: sou rei, sou profeta, então logo tenho o direito de me auto-intitular sacerdote para oferecer sacrifícios ao Senhor e por fim entrar em batalha contra os filisteus. Mas só que existia um combinado entre o profeta e o rei. Qual era o combinado? Daqui a 7 dias vou aparecer para abençoar o sacrifício. E após a bênção, aí sim pode entrar em peleja contra os filisteus. Chega no 7º dia, algumas horas depois, Saul, achando que o profeta estava atrasado, ele se auto-intitula sacerdote e oferece. Quando ele oferece, quem aparece? O profeta, para reprovar tal atitude do rei Saul. Deus declara: eu me arrependo de ter levantado como rei de Israel, estou à procura de uma outra pessoa para colocar em seu lugar. Mas só que Saul chorou demais e pediu uma nova oportunidade, e Deus decidiu conceder ao rei Saul uma nova oportunidade no capítulo 15. Deus deu uma ordem: elimina todos os amalequitas, porque esse povo é um povo anátema, e tudo que existe dentro da cidade também elimina, tanto bois, ovelhas, inclusive o rei, porque anátema é maldito, maldição para mim, porque esse povo se tornara pedra de tropeço quando o meu povo saiu do Egito. Então eu quero que todos sejam eliminados. Mas só que Saul, ele vence a batalha, ele vence a guerra. Mas só que nem toda vitória significa que tem a aprovação de Deus. Nem toda conquista significa que tem a bênção, a presença de Deus. Porque em meio à vitória de Saul existe uma desobediência. Porque ele conserva os bois, as ovelhas em vida, juntamente com o rei e a gado. Deus então vira para o profeta Samuel e lhe dá uma ordem: vá ao encontro do rei e diga para ele que novamente eu reprovo a sua atitude. A partir de agora, eu coloco um ponto final no seu reinado e já achei uma outra pessoa para colocar em seu lugar. Diga para ele que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Diz a Bíblia que o profeta Samuel entrega essa mensagem das costas. Quando das costas, o rei segura na orla do seu vestido e rasga. Samuel, irado, vira para ele e lhe declara: como rasgaste as minhas vestes, o meu Deus está rasgando hoje o teu reinado sobre Israel. O capítulo 16, versículo 1, Deus ele vira para o profeta e pergunta: até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó de Saul? Eu gosto dessa expressão, porque essa expressão está ligada a sentimento, a compaixão, a um carinho, um apreço. O profeta Samuel tinha um carinho, um respeito, um sentimento de amizade pelo rei. Quando Deus pergunta até quando terás dó, Deus está dizendo: até quando você vai tolerar o que eu não tolero? Até quando você vai aceitar o que eu não aceito? Até quando você vai guardar o que eu já decretei? Coloque um ponto final, não coloque uma vírgula. Eu rejeito o reinado de Saul. Agora, pega um chifre, o melhor azeite, azeite puro, vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um
Porque o rei vai ficar sabendo, ficando sabendo, vai mandar me matar. Aqui está o erro. Qual é o erro do profeta? Ele se aproximou demais de Saul, fez aliança demais com Saul e agora quer se libertar, e não pode, porque tem receio, tem medo. Pelo fato de aproximar Saul do seu convívio, das suas intimidades, Saul está sabendo demais, e agora ele quer romper o relacionamento, mas tem receio, porque Saul está sabendo demais. E se eu romper o relacionamento, aquilo que Saul está sabendo vai jogar no ventilador. Tudo que ele sabe de mim, sabe qual é o nosso erro? É trazer para o nosso convívio pessoas erradas. Sabe qual é as nossas falhas? É abrir o baú da nossa felicidade ou do nosso segredo para as pessoas erradas. Um dia ela se revela e eu desejo romper o relacionamento, mas eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque segundo ele sabe demais. Eu quero me afastar, mas pelo fato de saber demais, eu tenho medo de ser jogado no ventilador. Mas quer ouvir uma verdade? É melhor você quebrar essa aliança, romper o relacionamento, deixar jogar no ventilador, mas caminhar com uma mente tranquila, do que ficar empurrando com a barriga um relacionamento que não gera produtividade. É melhor você se afastar, porque Saul é um tipo de amizade que ele só te considera amigo quando você fala o que lhe apraz. Bateu de frente com o ego dele, ele manda te matar. Saul se aproxima de você pelo que você tem, não é pelo que você é. Mas só que Deus vira para o profeta e declara: pega um carneiro, vai à casa de Jessé e convida todos para o sacrifício. O interessante é que quando ele pisa em Belém, os anciãos se aproximam do profeta, tremendo, com medo, e pergunta: é de paz a sua vida? Isso aqui é um ponto de interrogação, de virar o cabeção para quem prega e para quem lê. Por quê? Porque a aproximação, tremendo, com medo e perguntando: é de paz a sua vida? Porque o texto não se trata de guerreiro, o texto não se trata de gladiador, o texto não se trata de miliciano, o texto se trata de profeta. E profeta no Antigo Testamento representava a própria presença de Deus. Por que o medo? Se está com medo, por que tem culpa do cartório? Quem não tem culpa do cartório não tem que se aproximar de um homem ou uma mulher de Deus. Esse tipo de pergunta revela o tempo da ausência de Deus na terra. Esse tipo de pergunta revela o nível da espiritualidade no ambiente, ou seja, zero. Já faz tempo que Deus não pisa na terra, já faz tempo que Deus não envia o profeta na terra, por isso que está com medo. E já que Deus não pisa na terra, eu ando do jeito que eu quero, eu pratico o que eu quero, eu me relaciono com o que eu quero, eu falo o que eu quero, mas só que Deus pega todo mundo de surpresa, porque a resposta do profeta foi essa: calma, eu vim sacrificar, eu vim colocar a casa em ordem. Glórias a Deus. Porque dentro da casa de Jessé existiam dois processos, e o primeiro processo não foi o óleo derramado na cabeça, o primeiro processo não foi a eleição. Missionária querida, o primeiro processo foi a santificação. Deixa eu me dizer uma verdade. Eu rodo um pouquinho essa Baixada Fluminense e esse Rio de Janeiro, porque eu bato de frente com uma
sendo batizado por João Batista. Oh, glórias a Deus. O nosso erro é querer obter, mas a gente tem que perder. O nosso erro é querer sorrir, mas a gente tem que chorar. É colher, mas a gente tem que semear. É ter fruto, mas a gente tem que sangrar e cultivar o solo, rapaz. Não é eleição, é a santificação. Não é o elevador, porque com o reino não funciona elevador, é escada. A Bíblia diz que quando Jacó, caminhando no meio do deserto, ele unge uma pedra, transforma como um travesseiro. Por que ele transforma como um travesseiro? Porque no deserto as últimas coisas a se esfriar no deserto são as pedras. Durante o dia é um calor absurdo, mais de 45 graus. À noite a temperatura cai, fica abaixo de zero. Então, durante o dia a pedra absorve todo o calor. É por isso que Jacó unge uma pedra e transforma em travesseiro, porque por algumas horas traz aquecimento para o seu corpo. Então ele transforma a pedra em um travesseiro e consegue sonhar, ter uma visão. Qual era a visão? Uma escada. E o que aconteceu na escada? Anjo descia, anjo subia, anjo descia. Se o próprio anjo do Senhor usa a escada, quem sou eu para subir de elevador? Se o próprio anjo de Deus desce e sobe na escada, quem sou eu para subir de elevador? Pode até subir de elevador, mas quando chegar no topo, vai olhar para baixo e não vai enxergar nada. Mas quem passa de degrau em degrau, quando chegar no topo, vai ver que em cada degrau teve uma lágrima, teve um sangramento, uma rejeição, uma paulada, um deserto e uma provação. Não cresça por elevador, porque a mesma rapidez que sobe cai, mas que sobe de escada sobe com experiência. Você não está usando aqui, pessoal. É degrau em degrau. Mas tem um jeitinho brasileiro, tem programa não. Eu prefiro não posso botar tartaruga. Eu prefiro aproveitar a viagem, o cenário que Deus está me proporcionando. Mas hoje a tecnologia é diferente, não tem problema não. A minha mentalidade ainda está da maneira da antiguidade, é de degrau em degrau, é de passo por passo, é por vez, é devagarzinho, é aproveitar o momento que Deus está te dando. E nesse cerimonial, já se apareceu para seus 7 filhos mais velhos: Aminadab, Eliabe, Samar. Deus ele rejeita todos eles. Deus rejeita todos eles. O engraçado é que quando aparece o mais velho, Samuel ele pergunta para Deus: é esse? Certamente é esse. É grande, forte, soldado de Saul, é guerreiro, tem porte físico. Certamente é esse. Olha só, pela ótica humana, pelo governo humano, o mais velho era o próximo rei de Israel. Mas só que pelo governo do reino, era rejeitado. Do que adianta ser aprovado na terra, mas receber rejeição do reino? Porque Deus ele respondeu: a minha visão não é como a visão do homem da terra. Eu não vejo como o homem vê, eu sondo o coração. Eu te conheço por fora, mas Deus conhece por dentro. Não é a aparência que determina o nível da unção, é a essência que existe aqui. Até porque Jesus não tinha aparência, segundo Isaías, não tinha formosura, não era o Brad Pitt daquela época, não era um Leonardo DiCaprio, não. Jesus não era belo por fora, mas por dentro tinha a essência, tinha o caráter. Quando Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito, Mateus capítulo 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo falou: vai ser tão moleza como foi moleza no jardim do Éden. Por quê? Porque no jardim do Éden ele fez uma comparação. Quando eu peguei Adão, eu vou pegar esse que está falando para todo mundo aí, que é o Messias da vez,
Porque ele sabia que no fundo, que quem atraiu a presença do profeta para dentro da casa não foi os seus filhos mais velhos, foi aquele que o povo rejeitava. Há uma importância cerimonial acontecendo dentro da casa de Jessé. No momento, o maior profeta de Israel está presente na casa. Jessé sequer lembrou do caçula. Pastor, mas o profeta apareceu de paraquedas, do nada, pegou todo mundo de surpresa. Irmãos, estava tempo de enviar um criado, um servo lá no campo. Vai chamar o meu caçula. Há uma importância acontecendo dentro da nossa casa. Isso nunca aconteceu até hoje. Vai ter um banquete na mesa. Vai ter óleo derramado no meu casebre. Chama ele para participar. Mas ele não chamou. Por quê? Porque não era um filhinho querido. Era um filhinho da rejeição. Glórias a Deus. Para eles, mais importante eram os mais velhos, que faziam parte do exército do rei. Mas o menino, nós estamos falando de Davi? Não. A função que ele delegou para o menino era uma função pastoral. Função essa que não era muito bem vista na sociedade daquela época. Rejeitado. Davi tinha de tudo para crescer rebelde, truculento, brigão, trombadinha. Mas por que não foi, pastor? Porque Davi, ele entendia que ele não precisava ser reflexo daquilo que o seu pai e seus irmãos transmitiam ou refletia para ele. A felicidade de Jessé não era ver Davi na casa, era ver Davi no campo. A felicidade de Davi não era estar na casa, era estar no campo. Mas só que mesmo estando dentro da casa, Davi era obediente. E por que obediente, pastor? Porque Davi entendeu: eu não mudo a minha essência por causa do mau caráter de alguém. Não mude o seu jeito de ser porque alguém te rejeita. Não muda o teu caráter, não desça do salto porque alguém não te deu a paz do Senhor. Você precisa preservar teu caráter e a tua personalidade, até porque a maior pregação não é o intelecto, não é a hermenêutica ou a facilidade que você tem de interpretar texto. A maior pregação se chama testemunho, se chama posicionamento. Você não pode ser um belo pregador, uma boa cantora, mas aonde passa deixa um rastro de testemunho, de transparência e de santificação. Testemunho, porque tem gente que prega, mas não tem caráter, canta, mas não tem caráter, e tem gente que não prega, mas tem caráter. Tem gente que não pega o microfone, mas dentro de casa, quando dobra o joelho, a essência desce. Tem comunhão com Deus dentro da casa. Mas só que o interessante é que Davi é algo tão diferenciado. Existe uma mentalidade tão diferenciada em Davi, que dizia a ele: sou rejeitado por papai e os irmãos, recebi uma função desprezível, mas vou mostrar para eles que mesmo recebendo uma função desprezível, eu vou exercer com eficácia e excelência. Davi fazia diferença nos mínimos detalhes. Dizia a ele: a profissão pastoral não é bem visto na sociedade, mas a partir de agora eu vou me tornar o maior pastor dessa região. Sabe por que eu estou falando disso? Porque ele preservava o ambiente em que ele pisava, ele valorizava a função pequena. Quando ele foi promovido a tangedor de harpa para o rei, dizia a ele: eu vou ser o maior tangedor de harpa que o rei já ouviu. Quando foi promovido a soldado do rei, dizia a ele: eu vou ser o maior e melhor soldado que o rei Saul já teve. Quando ele foi ungido a rei de Judá,
Deus tinha sido no campo, ele pegava a harpa e começava a dedilhar: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes. Ele pedia. Glória, você está entendendo? Pode ser rejeitado na terra, mas você é aceitado no céu. Não pode ter padrinho na terra, mas você tem alguém no céu que lembra de você na hora certa. Oh glória, Deus hoje está tirando alguém aqui no campo. Deus hoje está tirando alguém aqui da rejeição. Oh glória. Aí veio a pergunta: acabaram os seus filhos? Acabaram os seus filhos? São todos os seus filhos esses daí? Aí não tem como. Tem que responder. Porque o propósito de Jessé era abafar o ministério do menino, está para nascer. Aquele que vai tentar abafar o ministério de quem Deus selecionou, apareça, cresça, germina, frutifica. Acabaram. Ele teve que responder. Não falta o caçula que está passando as ovelhas no campo. E qual foi a resposta que o profeta deu? Não nos assentaremos à mesa enquanto o mais novo não chegar. Eu imagino os olhos arregalados de Jessé com a resposta do profeta, porque dentro da casa existia um protocolo, um decreto. Qual era o protocolo? Qual era o decreto, pastor Tiago? Era esse: filho que apacenta a ovelha, que tem cheiro de ovelha, não tem o direito de sentar na mesa e participar do banquete. Se porventura um dia tiver a oportunidade de comer o farelo e a sobra do banquete que foi saboreado pelos irmãos mais velhos, Davi não tinha o direito de sentar na mesa. Pelo contrário, Davi servia. Mas só que o profeta pisou na terra para quebrar o protocolo de rejeição. A palavra para a tua vida nessa noite é: enquanto você está aqui, Deus está entrando no meio da tua parentela e quebrando alguns protocolos de rejeição contra a tua vida. Rejeição no teu trabalho, rejeição naquele bairro, rejeição na cidade, rejeição na sua honra. O profeta chegou para declarar para a tua vida aqui hoje: protocolo de complexo de inferioridade que tenta te dominar está sendo quebrado agora, e a partir deste exato momento tem a exaltação de Deus para a tua vida. Manda chamá-lo, ele chega. Davi chega. O interessante que quando ele pisa, mais uma pergunta. E qual é a pergunta, pastor? Deus sabia que Davi estava no campo, sim ou não? Sim ou não? Então por que Deus não mandou o profeta Samuel diretamente no campo para ungir? Por que o profeta não foi diretamente para o campo ungindo? Sabe por quê? Porque a primeira exaltação que Deus tem para a tua vida não está do lado de fora, está do lado de dentro da casa, no meio daqueles que têm te rejeitado. A Bíblia diz: se for para orar, vá para o teu quarto, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, ora o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto vai te recompensar publicamente. Em busca da unção é no anonimato, o preço é no anonimato, as lágrimas é no anonimato, mas a exaltação. É por isso que Saul, quando Davi se apresentou para guerrear, Saul disse: você caiu de paraquedas, e quem cai de paraquedas não tem o direito de lutar contra Golias. Ele abriu uma oportunidade para Davi narrar suas experiências no anonimato. E qual era a experiência de Davi no campo? Quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, eis que veio o urso, veio o leão, pegou a ovelha, correu para a ovelha, eu fui atrás do leão, tirei a ovelha da boca do leão, se levantou contra mim, mas eu o feri, matei o leão e gerei
persistência, não para. Senhor, de pé, por gentileza. Você não vê Davi cabisbaixo. Você não vê Davi se sentindo inferior. Porque o desejo dos perseguidores é transformar você naquilo que eles são: fracassado, derrotado, depressivo, revoltado com a vida. Mas você não vai ser reflexo do que eles são. Alguém falou: Jesus, sua genealogia tem prostituto, tem mentiroso, tem 71. Então a tendência é que ele seja a mesma coisa. Mas na cruz do Calvário ele bradou: eu não sou reflexo do que os meus antepassados foram. O que o Senhor é? Eu sou revolução, eu sou a transformação, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. Eu quebro o protocolo hoje de rejeição. O que é maldição hereditária, pastor? O casamento do teu tataravô não deu certo, a tendência é que o teu vai melhorar. Alguém no passado morreu de câncer, a tendência é que você também adquire esta doença. Mas só que hoje Deus te trouxe aqui para afirmar. Não é para gerar dúvida, é para afirmar e fazer você sair daqui com a certeza que essa maldição é quebrada hoje, essa barreira é quebrada hoje, esse protocolo é quebrado hoje, essa corrente é quebrada hoje, porque a partir de hoje você veio amassado, quebrado, rejeitado, mas você vai voltar para casa, Davi. A mesa, o banquete está preparado para você. Você veio sozinho, deixando as ovelhas no campo, mas vai voltar para casa com o profeta de mãos dadas para afirmar para aqueles que você não é um erro de um aborto, você não é um erro de uma clínica, você não foi, aleluia, seus pais de sangue não foi planejado, você é justamente aquilo o que Deus, Senhor, planejou e decretou. Hoje, a partir de hoje, o meu Deus muda a tua história, muda o teu cenário, muda a tua vida. Aquela empresa vai te respeitar, aquele gerente vai te respeitar, porque você nasceu para ser mais do que vencedor, do que vencedor, do que vencedor. Feche os seus olhos e coloque a mão no teu coração. Errai o céu, ai o jogo assim, é que a promessa, a tua palavra vai ser ministrada, profetizada e liberada. Alguém aqui, ó Pai, com alguns complexos, insônias, desesperos pela madrugada, porque a depressão e a angústia tem, ó Pai, pegado. Deus, assim como o Senhor forjou o coração de Davi, mesmo sendo rejeitado, foi um jovem, ó Pai, forte, guerreiro, não se deixou ser levado pelo que as pessoas, ó Pai amado, queriam que ele fosse. Um Zé ninguém, um Zé da esquerda. Levanta essa autoestima agora. Espírito Santo, toca nesse coração agora. Carta pela mão, Senhor, e mostra para esse filho ou para essa filha que ele vai muito mais além do que ele pensa ou imagina ou tem profetizado. Porque a partir de hoje, Senhor, o céu de bronze está dando um lugar ao sol radiante. Um dia, Senhor Deus, azulado, os passarinhos, ó Pai, cantando, ó Pai, o cheiro das flores exalando nesta narina. E quando, Senhor, essa janela for aberta, baterá de frente com um campo verdejante de fruto. Eu profetizo, Senhor, que esse céu negro, relâmpago, chuvoso, vai dar, ó Pai, vai dar lugar a um tempo limpo, radiante, um tempo de cantar. Chegou para alguém aqui
pastor, Pai, que fez um pedido nos teus ouvidos, aquele que deseja se decidir por Cristo, ó Pai, eu quero um renovo, dá um passo até o altar, vem aqui na frente, que o ministério vai levantar uma oração e um clamor. Deus, correntes hoje estão sendo quebradas, ó Pai, em nome de Jesus, o céu negro hoje está desaparecendo, chegou a hora, porque a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira, vai ser maior. Olha até abraçada. Quem é vaso, tira a tampa do vaso, porque está caindo azeite sobre essas paredes. Quem é vaso, tira a tampa do vaso, porque está descendo azeite aqui sobre este altar. Quem é vaso, tira a tampa do vaso, porque o chão está banhado de azeite. Quem é avivado, dá lugar. Quem é batizado, ora em línguas. Quem não é, começa da glória, porque vai ter batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, envolve o teu povo, enche a tua igreja. Agora, aonde houver um crente ligado, renova ele agora. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, pessoas estão diante do teu altar nessa noite, Pai. Espírito Santo, porque tem dado autoridade aos teus servos nessa noite, Senhor. Desenvolve essa espada, Senhor. Entrega nessa noite essa espada na mão de cada um que está aqui nessa noite. Espírito Santo, aleluia, essa espada é para vencer os problemas, Senhor, para vencer a depressão, Senhor, para vencer a dor da partida de alguém que não poderia ter partido, aleluia, a dor de que alguém que se foi embora, mas que o Espírito Santo pode trazer de volta, aleluia, pode estar na Europa, pode estar no Japão,